Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Ler a palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos no livro de Isaías. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, vamos ler o versículo 13. Amém? Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido e santo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, agora para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Jesus querido, neste momento te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Pai, o profundo, oculto, escondido. Fala, Senhor Jesus querido, ao meu coração, o coração da Tua igreja, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras, Deus. Fala, Senhor Jesus querido, não aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Pai amado, Jesus querido, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Queria já parabenizar todas as mamães, né? A Carol aqui no início do culto já parabenizou, mas gostaria de dar parabéns novamente. Este dia tão especial, que é o Dia das Mães. Um dia, como ela disse, todos os dias é o Dia das Mães, né? Mas hoje é separado para comemorarmos assim essa data tão especial. E quando eu estava buscando ali na parte do Senhor para trazer uma palavra, e o pastor fez o convite, não é fácil, né, irmãos? Na verdade, trazer palavra nunca é fácil, né? Porque nós sempre falamos, tanto aí embaixo quanto aqui em cima, todos nós somos iguais perante o Senhor. E quando nós nos colocamos à disposição, digamos assim, para fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus pede para que façamos na obra dele, a gente sabe que a cobrança também ela é maior, consequentemente, para todos nós, né? Então, eu falei amém, mas fiquei ali com o meu coração apertado. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E Dia das Mães é um dia muito especial, mas sabemos que quando se trata do assunto mãe, é bem delicado, né? É delicado. É delicado pelo fato de muitos não terem mais as suas mães ao lado, é delicado por muitos não serem mães, é delicado porque muitos são abandonados pelos filhos, mas o Senhor me tocou no coração para trazer esta palavra em Isaías 66. E nesta palavra, em Isaías 66, o Senhor ele nos diz no versículo 13 sobre o consolo. E o que Deus colocou no meu coração esta manhã, para mim e para a tua vida, é sobre o consolo. O consolo do Espírito Santo. Quando ele diz aqui, como uma mãe consola o filho, como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei. E quem nunca se lembra de um carinho de mãe? Quem não se lembra de um beijo, de um abraço, ou daquele beijo que a mãe diz que cura toda dor? O filho cai, se machuca, a mãe vem, dá um beijinho, passou, vai curar, daqui a pouco fica bom. Não passa remédio, não dá nada, e a gente diz que o beijinho vai curar. É impossível a gente não se lembrar, cada um de nós, de tudo aquilo, mínimo que seja, que a nossa mãe fez por nós. Por um carinho, um beijo, uma atenção, um choro na hora de chegar até ela e pedir um colo, um consolo. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor estava tocando no meu coração para dizer que é assim que Ele consola a sua igreja.
O consolo do Senhor, nós sabemos que o consolo de uma mãe é maravilhoso, o consolo de uma mãe é único, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o consolo do Senhor, ele vai muito além do que o consolo de uma mãe. Ele vai muito além do que o conforto, o carinho, o beijo e um machucado que uma mãe dá. Mas como assim, Daniele? A palavra de Deus vai nos dizer que Israel, meus amados irmãos, o povo escolhido por Deus, Israel, eles sabiam que estava prestes a ir para o exílio. Era um sofrimento que Israel iria passar. Era um processo que Israel tinha que passar. Meus amados irmãos, o sofrimento que eles tinham que passar não era nada aleatório. Era um processo que Deus queria ensinar a Israel pela palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já tinha dito, tudo aquilo que o Senhor já tinha usado os seus profetas para falar, para profetizar, para exortar, mas nós conhecemos a história, sabemos que ainda tinha um povo que tinha um coração duro, um povo que ainda desobedecia a palavra do Senhor. Havia em seu coração ainda uma certa rebeldia, havia em seu coração ainda uma certa teimosia, mas Israel sabia que eles estavam prestes a passar pelo exílio. Eles sabiam que o que estava por vir para a vida deles não era uma situação fácil, era uma situação de sofrimento, era uma situação de dor, mas era um processo que Deus tinha que trabalhar na vida daquele povo. Mas quando a gente olha aqui para o livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 13 que nós lemos, a palavra de Deus vai nos dizer que mesmo, meus amados irmãos, após aquele sofrimento, mesmo após tudo aquilo que eles iriam passar, o consolo do Senhor iria chegar. A promessa, meus amados irmãos, para o povo de Israel, não era uma promessa de sofrimento, não era uma promessa de sofrimento eterno, não era uma promessa de choro eterno, não era uma promessa, meus amados irmãos, que ficaria ali nos seus corações, nós só vamos sofrer, nós só vamos padecer, nós só vamos sofrer, nós só vamos padecer. Não, vocês irão para o exílio, vocês sofrerão, vocês chorarão, mas o consolo ele virá. E a palavra de Deus agora diz para eles: olha, como uma mãe consola o seu filho, assim eu vos consolarei, eu não vos desampararei, eu não vos deixarei. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui mesmo em Isaías, no capítulo 49, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, no capítulo 49 de Isaías, no versículo 15. Isaías, capítulo 49, no versículo 15. Diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo para Israel: olha, eu vou consolar vocês. Depois do sofrimento vai vir o consolo. E Deus estava dizendo para aquele povo: eu não vos esquecerei. Vocês não vão para o deserto, vocês não vão para o exílio, vocês não vão para a Babilônia, vocês não vão ficar sofrendo e vão ficar esquecidos por mim. Eu não vos esquecerei, porque muitas das vezes nós estamos passando por um processo difícil, muitas das vezes nós estamos passando por um processo árduo, e a primeira coisa que vem na nossa mente é: o Senhor me esqueceu, o Senhor, Ele me abandonou, o Senhor, Ele até disse que eu passaria por lutas, por aflição, mas aqui o Senhor me deixou. O Senhor, Ele me disse que eu passaria por grande tribulação, mas agora que eu estou passando por este momento, eu sinto que Deus me esqueceu. E Deus estava dizendo para aquele povo: olha, ainda que uma mãe, pode uma mãe, aleluia, esquecer do seu filho? Uma mãe que amamenta, ela pode esquecer do seu filho? Olha, é muito difícil isso acontecer, mas todavia, se uma mãe esquecer do seu filho, eu não me esquecerei
esquecerei de você. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa esquecer dele, eu jamais me esquecerei de você. Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês não irão ficar no sofrimento, vocês não irão ficar na tribulação, vocês não irão ficar nessa situação para sempre, porque eu vos darei consolo. Depois do consolo, a palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Isaías 66, nós vamos ler juntamente, eu vou ler juntamente com os irmãos, que vai nos dizer no versículo 14: isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Olha, Israel, depois que você passar por todo esse sofrimento, depois que você passar por todo este processo, depois que você aprender, você vai vir sobre a sua vida o consolo, e depois que vir sobre a sua vida o consolo, vocês irão se alegrar, e a palavra de Deus agora compara, olha, como uma planta firme, que ela cresce cheia de força e cheia de vigor. Assim será este povo, assim será o povo de Deus, assim será esta mãe que está chorando, assim será esta mulher que pede pelo seu filho, assim será por esta mulher que pede por um filho, assim será por esta nação, assim será para este povo. O sofrimento, ele não é duradouro, o choro, ele não é duradouro, a tristeza, ela não é duradoura, ela é passageira. Meus amados irmãos, quando eu olhei para a palavra do Senhor, eu pedi a Deus: Senhor, coloca no meu coração, coloca nos meus lábios, Senhor, a tua palavra, Senhor, que não saia nada de mim, porque, Senhor, quando nós estamos falando do teu amor, nós não queremos agir na emoção, nós não queremos agir com as nossas palavras, nós não queremos agir com aquilo que nós anotamos, nós queremos agir através do teu Espírito Santo. E o Senhor tocou no meu coração fortemente, falando: filha, fala do meu consolo, fala do meu consolo. Eu sou o Deus que consola as minhas filhas, eu sou o Deus que conforta e consola uma mãe, eu sou o Deus que conforta e consola uma filha que perdeu uma mãe, eu sou o Deus que conforta e consola aquela mulher que quer um filho, eu sou o Deus que conforta e consola todos. Eu não me esqueço de ninguém, eu que criei a cada um, mesmo que alguém diga: ah, mas a minha mãe me esqueceu, ah, mas desde criança, Daniele, você não sabe a minha situação, desde criança, Daniele, eu sou rejeitado pela minha mãe, desde criança, Daniele, você não sabe, eu fui abandonado. O Senhor está dizendo: mas eu nunca me esqueci de você, eu nunca me esqueci de você, é você meu filho, é você minha filha, fui eu quem o criei. A palavra de Deus vai nos dizer que como que o homem vai entender como que é formado um filho dentro do ventre de uma mãe. Não tem como entender, meus amados irmãos. Quando a gente vai no médico, a gente vai fazer uma ultrassom, a gente olha ali, aquela coisa maravilhosa, o médico explicando: aqui está o osso, aqui está a perna, aqui está o fêmur, aqui já tem um coração, aqui tem um fígado, o médico consegue tudo, ele consegue ver tudo. Aqui, olha, já tem os rins da criança, e olha, agora você vai escutar o coração dele, e é uma alegria uma mãe escutar um coração de um filho. Mas se você, meus amados irmãos, perguntar qualquer coisa para o médico, naquela ultrassom ele vai saber te dizer. Agora, se você falar para ele: doutor, mas como que é formado, doutor, como que é formado dentro do nosso ventre, dentro do ventre de uma mulher, cada osso, aleluia, cada centímetro, meus amados irmãos, cada órgão, o doutor, ele não vai saber dizer, ele vai para a ciência, ele vai explicar, mas ele não vai saber dizer como que veio o fôlego de vida dentro da mãe, através daquela criança. Ele não vai saber dizer, ele não sabe dizer, meus amados irmãos, porque é ciência de Deus, não está na mão do homem, não está na mão da mulher, a criação está na mão de Deus. Ah, Daniele, como que pode uma mãe gerar? E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que há mulheres que geram, meus amados irmãos, aleluia, e o Senhor cuida daquelas que geram biologicamente, e o Senhor cuida daquelas que também são mães de coração. O Senhor cuida daquelas que são mães porque se dedicam. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e eu fui olhando, se a gente lê lá no livro de Esther, a Bíblia não menciona que Esther, ela teve filhos. Mas como que não podemos dizer que Esther foi uma grande mãe?
A palavra de Deus vai nos dizer que os judeus estavam ali prestes a serem destruídos, estavam prestes a perder a sua vida, estavam prestes a ser exterminados. Mas naquele meio daquele povo, Deus tinha colocado Esther. E Esther estava ali numa posição de mãe. Como Daniela e Esther estavam na posição de mãe, ela se colocou na presença do Senhor para chegar até o seu esposo e interceder como uma mãe. Ela intercedeu pelo seu povo como uma mãe. Esther, meus amados irmãos, não tinha em seu coração nenhum orgulho, nenhuma vaidade. Ela não tinha no seu coração nenhuma vanglória para dizer, olha, eu estou fazendo para salvar a minha vida, eu estou fazendo para salvar a minha pele. Porque nós já sabemos, o rei não faria nada contra Esther. Mas ela se levantou como uma mãe. Como uma mãe que intercede pelo seu filho. Como uma mãe que intercede e ora pela sua filha. Ela se levantou e pediu a misericórdia pelo seu povo. E o socorro, ele veio. Ele veio, meus amados irmãos, na vida dos judeus, na vida de todos aquele povo, através de uma intercessão de uma mãe de coração. Uma mãe que se prontificou, uma mãe que se colocou numa posição para interceder pelo povo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor tocou no meu coração sobre a intercessão. Intercessão. E eu gostaria de ler aqui juntamente com os irmãos, em Mateus, no capítulo 20, no versículo 20 também. Mateus, capítulo 20, no versículo 20. Amém? Vai nos dizer assim. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com um batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando o Senhor tocou no meu coração sobre a intercessão, o Senhor me levou a este versículo, essa passagem de uma mãe que estava ali intercedendo pelos seus filhos. E é maravilhoso, meus amados irmãos. É lindo de se ver quando uma mãe intercede por um filho. Qual a mãe que não quer o bem dos seus filhos? Qual o pai que não quer o bem dos seus filhos? Todos os pais querem o bem dos seus filhos, todas as mães querem o bem. E quando nós estamos nessa posição de intercessão, a gente quer o melhor. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer por nossos filhos, nós vamos fazer. Tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, nós queremos fazer, porque nós queremos o melhor para ele. E o filho e a filha, eles sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles chegam até a mãe e falam assim, mãe, você ora por mim por tal causa? E a mãe fala, oro, meu filho. E eu estou falando de mãe porque hoje é dia das mães, mas nós sabemos que é no geral para as mães, para os pais, para a família. Então eles chegam até ali e falam, pai, mãe, você ora por mim para me passar numa prova? Você ora por mim para me conseguir esse emprego?
Você ora por mim? Por esta causa? Você ora por mim porque estão me perseguindo na escola? E ali a mãe prontamente já recebe aquele pedido do filho. E ela então ela sente, então ela quer levar no seu coração e ela quer interceder pelo seu filho, ela quer interceder pela sua filha, ela quer fazer com aquilo que eles pediram, dê certo, se realize. É um pedido natural de todas as mães. E o Senhor agora fala desta mulher. Essa mulher tinha 2 filhos, Tiago e João. E ela estava ali juntamente com todos, ouvindo Jesus falar. Jesus estava falando acerca da sua ressurreição. Jesus estava ensinando os seus discípulos tudo aquilo que ele iria passar, todo o sofrimento, como que iria acontecer, quando que ele morreria, quando que ele ressuscitaria. E o que aconteceria depois que ele ressuscitaria? Olha, depois que eu ressuscitar no 3º dia, eu vou para o Pai, eu irei para o reino de Deus. Aquela mulher ouvindo ali juntamente com os discípulos, agora ela chega até Jesus e chega com um pedido dos seus filhos. Ela fala assim: Senhor, quando estiveres lá no teu reino, me faz um favor, coloca esses meus filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, quem não quer, né? Quem não quer? E qual o problema que tem de a mãe pedir: Senhor, eu tenho 3 ali, Senhor, coloca um à tua direita, um à tua esquerda e um no meio. Qual mãe que não quer? Não tem nada de errado no pedido da mãe. Então ela chega até Jesus: Senhor, coloca lá um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus então olha ali para aquela mulher, olha ali para eles e fala assim: olha, vocês beberão do meu cálice? Beberemos. Vocês serão batizados? Seremos, Senhor. Então você já tem parte no reino. Agora, sentar à direita, sentar à esquerda, isso não é a mim. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a vocês. Isso não cabe a nós. Isso só cabe ao Pai. É o Pai que vai saber quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. É o Pai. Mas Jesus tão maravilhoso, Jesus tão bondoso, diz para eles. E a gente entende, meus amados irmãos, essa palavra de Jesus. Você já tem parte comigo? Você já tem parte comigo? Os teus filhos já têm parte comigo? Os seus filhos já fazem parte do reino. Então se alegra porque eles fazem parte do reino. Não importa se está sentado à direita, se está sentado à esquerda, se está de um lado, se está de outro. Eles estarão no reino comigo. Eles já fazem parte do reino, porque eles fazem parte do corpo e do sangue. Aleluia, eles entenderam que o importante é estar com Jesus Cristo. Eles entenderam que o importante é fazer parte do reino. E quando eu olho para a palavra de Deus e vejo isso, eu falo: Senhor, até para interceder por nossos filhos, nós temos que ter sabedoria. Senhor, nos ensina, Pai, me ensina. Eu falo: Senhor, eu peço tanto a Deus sabedoria, irmãos, e é verdade, eu peço tanto a Deus sabedoria, principalmente com as minhas palavras, com o meu jeito de falar em casa, com o meu tom de voz. Eu peço muito sabedoria a Deus para saber falar com meus filhos, saber falar com meu esposo, saber falar com a minha mãe, porque às vezes a gente vai indo, e a gente se perde. A gente se perde nas mínimas coisas, a gente se perde nos detalhes, mas Deus é um Deus de detalhes também. Deus é um Deus que olha detalhe, Deus é um Deus que cuida de detalhes. Então Deus olhou ali para o detalhe daquela mulher, ela intercedendo pelos seus filhos. Não tem nada de errado na intercessão daquela mulher, ela é uma mãe, ela está com seu coração ali quebrantado na presença do Senhor. A gente leu aqui, ela adorou o Senhor. Primeiramente ela se prostra ao Senhor, primeiramente ela honra ao Senhor, primeiramente ela quer dizer: Senhor, eu sei quem Tu és, eu honro o Teu nome, por isso que eu sei para quem eu estou pedindo. E o Senhor colocou no meu coração: saiba interceder. Saiba interceder por seus filhos também. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente quer ouvir sempre o sim. Eu também sou filha, eu quero ouvir o sim. E nem sempre o sim que nós queremos ouvir
é o que agrada a Deus. Então, nós temos que entender que o não também faz parte do aprendizado. O não, ele também faz parte do crescimento do filho. Ele também faz parte de um crescimento da própria mãe. Jesus podia se comover? Podia. Se comover com aquele pedido daquela mulher e falar, sim, claro, ninguém tinha pedido isso antes. Como você pediu primeiro? Então tá bom. Você foi a primeira a pedir, então realmente, pediu primeiro, um senta à direita, outro senta à esquerda. Não, Jesus, meus amados irmãos, não trabalha na emoção. Jesus, ele trabalha na palavra. E muitas das vezes nós, como mães, trabalhamos na emoção. Eu sou uma mãe que trabalha bastante na emoção. Eu sou sincera em dizer, meu Deus, tadinho do meu filho. Oh, meu Deus, Alan, você viu, Alan? Você viu? Vi? Mas o que você acha que faz? Nada. Não, ele vai assim, vai voltar assim, vai ser assado. Ah, então, Daniele, a gente quer trabalhar na emoção. Porque a gente é mãe, a gente tem dó, a gente tem compaixão, a gente sente. Nós não queremos que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. Nós não queremos que nossos filhos sofram da mesma forma que nós sofremos, mas não significa, meus amados irmãos, que no sofrimento Deus não vai estar com eles. Não significa que mesmo passando por um momento de aperto, por um momento de tribulação, Deus não vai estar com eles. Não significa que o não que eu ouvi de Deus, aquela mulher ela ouviu um não. Ela ouviu um não, ela ouviu não tem como, ela ouviu, olha, isso não cabe a mim, ela ouviu, olha, eu não posso atender você nesse seu pedido, eu não posso colocar o João de um lado e o Tiago no outro, é não, mas eu estarei com eles do mesmo jeito, eu estarei com eles do mesmo jeito, assim como Deus disse que Ele esteve, meus amados irmãos, com aquele povo ali, aleluia, passando pelo exílio, eles não estiveram desamparados, o Senhor estava dizendo para esta mãe agora, não, mas eu estarei com eles do mesmo jeito. Deus está dizendo, meus amados irmãos, nos nossos corações, olha, mesmo que a sua intercessão chegou até mim, o seu pedido não foi o correto, eu quero te dizer, não deixarei o teu filho, eu não deixarei a tua filha, eu estarei com eles do mesmo jeito. O Senhor me levou agora a ver um outro tipo de intercessão, e eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Gostaria de ler juntamente com os irmãos. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 22. Vamos voltar só algumas folhinhas. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Amém? Mateus, capítulo 15, versículo 22, vai nos dizer assim. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar um pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. E todos nós conhecemos essa passagem da Bíblia. Essa mulher era uma mãe que estava ali com um pedido de intercessão também diante de Jesus. E a Bíblia diz que ela vem ali gritando, ela vem gritando, ela vem clamando, ela vem pedindo, ela vem tentando chamar a atenção de Jesus.
E os discípulos estão vendo aquela mulher chorando. Os discípulos estão vendo ali aquela mulher gritando e pedindo por sua filha. Eles agora começam a ficar incomodados. Eles começam a se incomodar com o clamor daquela mulher pedindo por sua filha. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor não dizia uma palavra sequer. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher continuava a gritar e os seus discípulos agora incomodados falam: Senhor, essa mulher está gritando atrás de nós, a gente está andando e essa mulher vem gritando, a gente está andando, essa mulher vem falando, vem gritando, atende-a, despeça ela, deixa ela ir embora, Senhor. Olha para esta mulher. Os discípulos estavam incomodados com o grito daquela mulher. Os discípulos estavam incomodados com o clamor daquela mãe. E o Senhor, meus amados irmãos, então agora para e fala que Ele não veio senão as ovelhas perdidas de Israel. O Senhor, Ele dá ali uma palavra para esta mulher. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu do seu clamor pela sua filha. Ela não desistiu na primeira palavra que Jesus disse para ela. Ela não ficou ofendida com aquilo que Jesus disse para ela. E meus amados, interessante que a gente vê que nas duas mulheres que o Senhor me levou a ler, nenhuma das duas se ofenderam com o que Jesus disse. Nenhuma das duas ficaram incomodadas com a resposta de Jesus. E o Senhor trabalhou no meu coração, ministrando no meu coração, dizendo: muitas mães, muitas pessoas, muitas mulheres se incomodam com a resposta de Jesus. Começam a ficar feridas com a resposta de Jesus em relação aos seus filhos. Mas Senhor, eu estava pedindo, mas Senhor, eu estava falando, mas Senhor, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse dessa maneira. E o Senhor me disse: não, mas é pelo meu filho que eu estou clamando, é pela minha filha que eu estou clamando. Mas Senhor, eu esperava essa resposta e o Senhor me deu outra. E elas não ficaram ofendidas, não ficaram magoadas, não ficaram entristecidas. Diferentemente, meus amados irmãos, da geração que nós estamos vivendo hoje. Hoje ninguém mais pode corrigir os filhos. Hoje ninguém mais pode chamar a atenção dos filhos. Hoje, meus amados irmãos, até mesmo uma mãe de mais idade, mais sábia, se vai instruir uma outra mãe mais jovem como eu, ou como uma outra mãe mais jovem ainda: mas eu sei criar meus filhos. Eu tenho 3, eu sei criar, eu não preciso de ninguém me instruindo, eu não preciso de ninguém me falando. Mas eu sei, meu filho é desse jeito porque ele puxou a mim. Meu filho é daquele jeito porque ele puxou o pai. Mas ele é desse jeito porque ele é genioso mesmo. Ele é desse jeito, mas porque faz parte dele. Ele é desse jeito porque em casa todo mundo é assim. E não aceita uma correção. Não aceita um não. Não aceita, meus amados irmãos, aquilo que o Senhor Deus está usando uma outra pessoa para nos instruir, para nos orientar, para chamar a nossa atenção, para nos dizer: filha, não é por este caminho, filha, você está intercedendo, mas você está intercedendo errado, filha, você está criando, mas você está criando de uma maneira errada, filha, eu estou querendo te ajudar, você está dizendo sim para tudo que Ele te pede, que ela te pede, e eu digo que agora tem momentos que você vai dizer não. Filha, Ele quer um impossível e você faz tudo para dar o impossível, mas não, Ele precisa entender que o possível Ele faz, o impossível quem faz sou eu, porque é somente eu que sou o Deus Todo-Poderoso que faço o impossível. O possível, filha, você deixa o teu filho fazer, o possível você deixa a tua filha fazer, mas quando Ele quiser algo impossível, não tente você colocar a tua mão. Quando Ele quiser algo impossível, não tente você dizer que você vai fazer. Diga para Ele que o impossível só pertence a Deus. Diga para Ele: olha, filho, eu estou te criando, filho, eu estou te educando, eu estou te mostrando, aquilo que a mãe puder fazer por você, ela vai fazer, mas aquilo que você quiser que for impossível, peça a Deus, filho, peça a Deus, porque antes de te amar, antes de você ter o meu amor, Deus já te amou primeiro. Antes, meu filho, de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, o Senhor que o colocou. Então, meu filho, eu te ensino, aquilo que você quiser, pode pedir, a mãe vai interceder. Mas se Deus falar não, esteja disposto
a ouvir. Esteja disposto a obedecer. Porque nós, como mães, queremos sim dar o melhor para os nossos filhos. E muitas das vezes, na ânsia de querermos dar o melhor, muitas das vezes, na ânsia de querer fazer o melhor, nós esquecemos que quem cuida deles é o Senhor. Que eu posso falhar, eu posso faltar, mas o nosso Deus Todo-Poderoso que diz que Ele não se esquece, eu estando ou não presente, Deus jamais esquecerá. Quando o Senhor diz isso para aquela mulher, ela não fica ofendida, ela não fica magoada, ela não fica com raiva, muito pelo contrário, faz com que ela chegue até Jesus e diz para Ele agora, uma palavra que a gente pode dizer que é uma palavra-chave. Ela diz, Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor e ela disse, Senhor, socorre-me. E muitas das vezes, eu como mãe, não tenho falado esta palavra para o Senhor. Socorre-me. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós temos a mania de acharmos que tudo está sob o nosso controle. Nós temos a mania de acharmos que tudo está no nosso controle. Que tudo está, meus amados irmãos, de uma forma que tem que ser do nosso jeito. Até nós mesmos, não como mães, mas como filhos. Somos filhos birrentos, somos filhos mimados. Somos filhos que queremos que o Senhor faz tudo do nosso jeito. E o Senhor está dizendo para mim, para você esta manhã, só pede socorro. Porque quando vem o socorro, ele vem do céu. Quando vem um pedido de socorro, é porque o Senhor, ele olha lá no coração e ele vê um coração quebrantado, ele vê um coração contrito. A palavra de Deus vai nos dizer que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele não despreza o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Deus abençoe, Ricardo. O Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado, meus amados irmãos. O Senhor olha agora para aquela mulher e ele vê no coração daquela mulher quebrantamento. Ah, meus amados irmãos, talvez eu e você, com a palavra de Jesus, já na primeira resposta, diz, eu até pedi, mas o Senhor, você viu o que ele falou para mim? Você viu o que o Senhor Jesus falou para mim quando eu pedi para Ele? Ele disse que Ele não foi enviado, Ele foi enviado somente às ovelhas perdidas. Ele foi enviado somente à casa de Israel. Você viu o que o Senhor Jesus disse para mim? Mas não, ela chega até Jesus agora, adora Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. O coração daquela mulher está quebrantado. Podemos dizer que aquela mulher é uma intercessora nata. Ela estava ali intercedendo não por ela, mas ela estava intercedendo pelo próximo. Ela estava intercedendo pela sua filha. Aleluia, a palavra de Deus vai nos dizer agora que quando ela diz, socorre-me, Senhor, o Senhor dá uma outra resposta para ela. O Senhor diz agora para ela, olha, não é bom pegar um pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É como se eu estivesse dizendo para ela mais uma vez, não. Não. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela então tem uma outra resposta. Essa mulher, ela estava pensando. Essa mulher, a cada resposta de Jesus, o Senhor me fez refletir que ela estava refletindo. A cada resposta que Jesus dava para ela refletia. Ela não dava, meus amados irmãos, uma resposta para Jesus de um pedido aleatório. Ela não ficava repetindo. Vocês podem reparar. Ela primeiro chega e pede ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente demoniada. O Senhor dá aquela resposta para ela. Então agora ela vai e fala, socorre-me. O Senhor vai dar uma outra resposta para ela. Faz ela refletir e agora ela vem para o Senhor com uma resposta. Ela diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava refletindo. Ela estava, meus amados irmãos, dando a resposta para Jesus, mediante aquilo que Jesus falava. Ela não falou de novo, socorre-me. Ela não falou de novo, tenha misericórdia de mim. Ela esperou Jesus falar e ela deu uma outra resposta. E quando Jesus agora fala para ela isso, e ela responde ao Senhor, o Senhor olha para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé. Tinha fé nas respostas daquela mulher. Tinha fé na intercessão daquela mulher.
tinha fé no pedido dela, tinha fé no socorre-me, tinha fé no ajuda-me, tinha fé no tenha misericórdia de mim. O Senhor olha para ela e fala assim: grande é a tua fé. Seja isso feito conforme tu desejas. E nós já sabemos que a mulher foi embora e a sua filha ficou curada. A sua filha, ela ficou livre daquela legião de demônios. A sua filha, ela ficou livre de tudo aquilo que ela tinha na sua vida. Deus a libertou. E, meus amados irmãos, o Senhor tocou no meu coração sobre gerarmos, independente se for biologicamente ou de coração, mas que tenhamos coragem, fé para gerarmos. Que tenhamos sabedoria para pedirmos, para intercedermos. Não olharmos nós como mães ou como filhas e pensarmos que tudo tem que ser feito do nosso jeito. Porque eu não tinha lido essa palavra desta mulher que intercedeu pelos seus filhos, uma à direita, uma à esquerda. Mas quando eu li, eu achei interessante e eu fiquei, meu Deus, é verdade, né? É verdade, né? Quem não queria sentar de um lado ou de outro? Mas é tão lindo quando a gente vê o cuidado de Deus, que Ele diz lá em Isaías, que Ele está cuidando de todos. Mulher, homem, filhos, filhas, pequenos, grandes, anciões, Ele está cuidando de todos. Porque Ele jamais deixa um filho dele desamparado. Amém? E o Senhor tocou no meu coração essa palavra. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade.